Fala pessoal, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem aí. Então, tem muitos pacientes que estão me perguntando em relação ao sono, né? O que acontece se a gente passar algumas noites ou a gente não tiver uma rotina de sono, né? O que pode acontecer? Então, eu vou comentar um pouco aqui de um distúrbio que é a insônia, né? Que ela pode ser uma resposta ao estresse diário, complicações físicas e maus hábitos do sono, né? Tanto relacionado à hora de dormir, ao ambiente inapropriado, o consumo excessivo de café, né, de cafeína, de álcool, de comida, tá? Exercícios físicos intensos antes de dormir, por isso que não é aconselhável você estar fazendo atividade física à noite. A própria ansiedade, né, exagerada, ou a depressão, né? Esse déficit crônico do sono, né, ele é a dificuldade que a gente tem de se desligar das tarefas que a gente está fazendo para dormir, né? E isso pode afetar o humor, o nosso bem-estar, o desempenho nas atividades da vida diária, né? Pode ser até causador de acidentes, né? Se a gente trabalhar dirigindo, enfim, trabalhar manuseando algum maquinário em alguma empresa. Esse déficit também, né, esse distúrbio crônico, ele também pode ser caracterizado pela necessidade de você dormir em excesso no final de semana, né? E fazer uso de cafeína e ter um despertador para acordar. Essa questão do despertador significa também que você não consegue ter uma rotina porque o seu cérebro não se acostumou, né, àquele teu ritmo, tá? Então o ideal é você não estar fazendo nenhuma atividade, tipo ver televisão, celular, antes de dormir, entendeu? Você tem que se programar para dormir num determinado horário, tá? E acordar em um horário também, tá? E podem acreditar, o nosso cérebro, tá? O nosso cérebro, ele é muito mais adaptado à rotina. Para ele é muito mais confortável ter uma rotina, tá? Então crie rotinas saudáveis, certo? Use a cama somente para dormir. Evite tirar sonecas durante o dia, tá? Se você não estiver conseguindo dormir por alguma preocupação, eu te aconselho que você, durante essas preocupações, você levante da cama, você vai numa agenda lá, anota para você se planejar o que você vai ter que fazer no outro dia, né? Essa questão da agenda, da anotação, da programação do que você vai fazer no outro dia vai te ajudar muito, como me ajudou, tá? Também era uma pessoa muito ansiosa e comecei a planejar essa questão do que eu vou fazer no outro dia, então você acaba sabendo tudo que você vai fazer, entendeu? Então, assim, a outra dica é você melhorar o ambiente do seu sono, né? Um quarto silencioso, escuro, arrumado, tá? Isso vai fazer bastante diferença, né? O sistema nervoso autônomo, ele é regulado pelo hipotálamo, né? O hipotálamo é uma partezinha lá que fica situada na base do cérebro, onde se encontram numerosos sistemas nervosos, tá? Numerosos centros do sistema nervoso simpático e parasimpático, tá? E é responsável por controlar nossa fome, nossa sede, nosso ciclo circadiano, que é o nosso relógio biológico, nas 24 horas que a gente tem do dia, né? Esse ciclo circadiano é justamente isso. É todo o nosso dia que a gente tem na nossa cabeça planejado, tá? Então, além disso, o sistema nervoso ele é responsável em produzir a ocitocina, né? Que é o hormônio da felicidade. No sistema nervoso autônomo parasimpático, ele atua 60% à noite, tá? E ele é responsável pela regeneração dos tecidos, e além disso, o parasimpático ele atua no funcionamento e normalização das vísceras, né? Ele atua como o funcionamento normal das suas vísceras, tá? O sistema visceral.
O sistema nervoso autônomo simpático, ele atua mais pela manhã. Ele é responsável por frear a cicatrização dos tecidos, né? Então, dormir mal, o parasimpático não atua de maneira correta, tá? Então, a glândula pineal, né, que fica como se fosse o nosso terceiro olho, ela é responsável pela maior parte da produção da melatonina. Então, ela não vai produzir de maneira adequada a melatonina. E esta melatonina, ela é liberada no sono, né? Um sono mais relaxante, né? O sono a gente pode dividir ele em 5 fases, tá? A primeira fase do sono, que é a dormência, né? É a primeira etapa, que dura em torno de 15 minutos. É quando a tensão muscular diminui. Quando você tem diminuição da tensão muscular, a respiração vai ficando mais suave, e aí você tem a liberação da melatonina. Tá? Na segunda fase, né, que é o sono leve, aqui os ritmos cardíacos e respiratórios também vão diminuindo, as ondas cerebrais vão ficando mais lentas. Tá? Na terceira fase do sono, né, é a introdução do sono mais profundo. Tá? Então, a quarta fase do sono, que é o sono onde ocorrem os picos de liberação de GH, né, que é o hormônio de crescimento, e leptina, que é o hormônio que controla o apetite, e o cortisol, eles também começam a ser liberados, né, até atingir o pico no início da manhã. A quinta fase do sono, né, que é o sono REM, que é a tradução de movimentos oculares, né, mais rápidos. Essa fase realmente ela é caracterizada por movimentos oculares. É a fase do sono que a gente costuma sonhar, tá? Que a gente tem movimentos musculares involuntários, né? Não sei se vocês já perceberam que às vezes tem pessoas que estão dormindo e geram alguns movimentos como se fossem espasmos, tá? Você já tem uma atividade cerebral mais intensa, você começa a ter além da atividade cerebral mais intensa, vai ter uma respiração e um batimento mais acelerado, né? Que garante uma oferta maior de oxigênio nesse período, né? Essa fase de sono é muito importante no processo da memória, tá? E conhecimento, né? Por exemplo. Então, assim, muitas vezes você vai ver pessoas que não vão conseguir dormir direito, e a gente já falou que o sono ele tem uma fase regenerativa, né, o parasimpático lá. Então muitas vezes eles não vão conseguir, é o que eu falo com meus pacientes, muitas vezes não vão conseguir se recuperar de alguma lesão, porque esse cortisol, né, toda essa parte cicatricial do tecido de lesão, ele não vai ser produzido de maneira correta. Então o paciente acaba ficando muito tempo com algum tipo de lesão ou alguma alteração visceral por apenas não estar dormindo direito, tá? Essa questão do sono eu tô falando assim por alto, porque é uma questão que vai muito mais a fundo, muito mais além, tá? Tem muito mais coisas envolvidas aí, mas de uma maneira geral, né, é muito importante o sono no processo de recuperação de lesão, no processo de uma boa memória, de um bom humor, tá? Então criem rotinas saudáveis, nada paga uma bela noite de sono, uma boa noite de sono. Então se programa aí para você dormir cedo, tá? Esquece celular, esquece televisão, nada disso vai ser produtivo no teu dia seguinte, tá bom? Então fica essa dica aí do sono, que é muito importante em tantas coisas que a gente comentou aqui. Falou? Qualquer dúvida, só mandar mensagem, ok? Espero ter ajudado de alguma maneira aí todos vocês. Forte abraço.